Alô você, o nosso vídeo já vai começar. Então, antes de começar, por favor, inscreva-se no nosso canal, curta e também ative o sininho para receber as novidades, tá bom? Bom dia, meus irmãos. Para os pentecostais, paz do Senhor. Amém? Tem um pessoal que deixou o carro aqui, acho que na porta do buffet aí, tem um buffet ali na esquina, e está tendo um evento lá. E o dono do buffet está meio zangado, já chamou a CET. Então, se você deixou seu carro lá, vai lá para não ser multado. Abra sua Bíblia, por favor, no Antigo Testamento, livro do profeta Ageu, capítulo 2, versos de 1 a 9. Ageu, capítulo 2, versos de 1 a 9. Eu gostaria que você deixasse a sua Bíblia aberta ou o celular ligado aí. Diz assim: no segundo ano do rei Dario, no 7º mês, ao 21º do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: fala agora a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e ao resto do povo, dizendo: quem dentre vós que tenha sobrevivido contemplou esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora, não é ela como nada aos vossos olhos? Ora, pois, ser forte, Zorobabel, diz o Senhor, e ser forte, Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e tu, todo o povo da terra, ser forte, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos. Segundo a palavra da aliança que fiz convosco, quando saístes do Egito, o meu espírito habita no meio de vós. Não temais, pois assim diz o Senhor dos exércitos: ainda uma vez, dentro em pouco, farei abalar o céu, a terra, o mar e a terra seca. Farei abalar todas as nações, e as coisas preciosas de todas as nações virão, e encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos exércitos. Amém. Eu quero meditar com você sobre o tema: as estratégias de Deus para encorajar o seu povo a trabalhar. Eu não sei se você sabia, mas eu quero trazer a sua lembrança que você, como cristão, é um trabalhador na obra de Deus. Se você não está trabalhando, é problema seu. Eu sei que você tem muitos projetos, muitos planos, mas todo cristão é um trabalhador. Ele vive para cumprir o projeto de Deus, a obra de Deus. Em segundo lugar, todos nós, como trabalhadores da obra de Deus, nós vivemos crises de desânimo. De desânimo. E a estratégia que Satanás usa é fazer a gente parar de trabalhar. Tá certo? Então você acorda um dia e diz: eu não vou trabalhar mais na igreja não. Eu estou cansado, já fiz a minha parte. Quem é que já teve crise assim dizer isso? Estou cansado. Vou cuidar da minha família. Vou cuidar de mim agora. E eu quero dizer para você que você não tem jeito mais. Pode cuidar à vontade. Você está decadente. Somente aqueles que esperam no Senhor, o quê? Renovam as suas. Tudo
acontece na igreja para desanimar a gente para trabalhar. Abra sua Bíblia, por favor, lá no livro de Esdras, capítulo 5. Porque Ageu viveu justamente no período do ano de 538, quando o povo de Israel está retornando do cativeiro babilônico. Houve o decreto de Ciro, rei da Pérsia, que havia destruído o Império Babilônico, e agora o povo volta, a primeira leva, sobre Josué e sobre Zorobabel. E quando eles chegam animados lá em Jerusalém, para construir o templo, porque toda a reconstrução começava com o templo, os muros, as casas. Diz o texto, meus amados irmãos, veja lá, o versículo 24 do capítulo 4. Vamos ler juntos o que diz aí? Cessou, pois, a obra da casa de Deus, a qual estava em Jerusalém, isso até o 2º ano do reinado de Dario, rei da Pérsia. Significa, a obra parou, a obra da casa de Deus, cessou por um período de 16 anos. O que o povo foi fazer nesses 16 anos? Disse, não, agora nós vamos cuidar dos nossos negócios. Cada um foi construir sua casa, cada um foi resolver sua vida, e nada do projeto de Deus, que era reconstruir o templo. E eles tinham um motivo. Um decreto que foi levantado pelos inimigos. Eu acho interessante como o diabo usa documento na igreja para parar a obra. Não é assim? E presbiteriano gosta de documento. De produzir documento para parar o povo de trabalhar. Então, os inimigos da igreja chegam lá e levantam e dizem, olha, essa obra que vocês estão fazendo aqui está irregular. Vocês não têm alvará, vocês não têm autorização, vocês não têm nada. E aí entra a figura de Ageu. Vamos voltar lá para o livro? O livro de Ageu foi escrito no ano 520. Esse livro, ele tem somente 4 mensagens. Veja aí, a primeira mensagem está no capítulo 1, versículo 1, diz aí, no 2º ano do rei Dario, no 6º mês, no primeiro dia da semana, do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu. Depois, a segunda está aí no capítulo 2, versículo 1. A terceira mensagem está no capítulo 2, versículo 10. E a última mensagem, capítulo 2, versículo 20. São 4 mensagens que foram dadas num período de 4 meses. Essas mensagens, elas tinham um propósito: encorajar o povo a concluir a construção do templo, colocando Deus em primeiro lugar e olhando para o futuro com esperança. E aqui vem uma palavra para mim e para você, porque essa mensagem do profeta Ageu é uma mensagem para a gente ler toda semana. Porque toda semana a gente tem vontade de deixar de trabalhar na igreja, de parar de fazer a obra de Deus, de substituir os planos que Deus tem para a minha vida por os meus planos, os meus projetos. Porque trabalhar para Deus na igreja dá muito trabalho, tem muita crítica, tem muita dificuldade, tem muita comparação. Mas o livro de Ageu, ele é importante. E aqui eu quero chamar a sua atenção, primeiro, para o nome Ageu.
Ageu no hebraico significa aquele que nasceu num dia de festa. E esse Ageu aqui, ele tinha mais de 70 anos. Ele participou da invasão do Império Babilônico e está agora com mais de 70 anos encorajando. Então, primeira lição, você que está acima dos 70, pelo amor de Deus, seja um encorajador. Deus vai usar Ageu e Zacarias justamente para encorajar o povo. E o que é lindo no livro de Ageu, e aqui eu chamo a sua preciosa atenção para isso, é que ele é o único profeta que profetiza e o povo obedece. Jeremias, ninguém obedeceu Jeremias, ninguém obedeceu Isaías, nenhum outro profeta foi obedecido, mas Ageu profetiza, faz 4 profecias num período de 4 meses, o povo obedece e o povo conclui o templo, termina o templo. Quais são as lições que eu vejo aqui nesse texto e no seu contexto que eu quero aplicar para nós aqui nessa manhã? Por isso que eu estou chamando, quais são as estratégias que Deus usa para encorajar o seu povo, quando o seu povo está desanimado, quando o seu povo para de trabalhar na igreja, quando o seu povo está pensando em desistir, irmãos. Eu já tive umas crises esse ano. Né, Reinaldo? Mudou o zoneamento. Aí nós temos que construir esse templo. Nós podíamos ir pescar. Estamos acima dos 60. Nós vamos aumentar encrenca agora. Correr atrás de recursos. Derrubar isso aqui. Construir. E parece que a gente já vai ficando mais velho, o trabalho vai ficando mais complicado. Mais difícil. Os desafios são maiores. Quais são as estratégias de Deus para encorajar o seu povo? Primeira estratégia que ele usa, que eu vejo aqui no texto, veja no capítulo 2, versículo 1. Vamos ler juntos? O que diz aí? No 2º ano do rei Dario, no 7º mês, ao 21º do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo. Primeira coisa, primeira estratégia de Deus, Deus fala com o seu povo. Deus envia o que? A sua palavra. Volta lá, por favor, para o livro de Esdras. E eu quero que você leia comigo 2 versículos apenas. Livro de Esdras. No capítulo 5, versos 1 e 2. Vamos ler juntos, bem forte? O que diz aí? Ora, os profetas Ageu e Zacarias, filho de Ido, profetizaram aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém, em nome de cujo espírito estava com eles. Então se dispuseram Zorobabel, filho de Saltiel, e Jesua, filho de Josadac, e começaram a edificar a casa de Deus, a qual está em Jerusalém, e com eles os referidos profetas de Deus que os... Então veja que coisa linda. O povo parou, a obra cessou. Então Deus levanta 2 profetas, coloca a palavra dele na boca desses profetas, enche esses profetas do Espírito Santo, e esses profetas vão ali profetizar, encorajar o povo. Então, meus amados irmãos, veja, por favor, no capítulo 6, versículo 14, lê comigo, 6,14. Vamos ler juntos, bem forte, o que diz aí? Os anciãos dos judeus iam edificando e prosperando em virtude do que profetizaram os profetas Ageu e Zacarias, filho de Ido. Edificaram a casa e terminaram o 2º mandado do Deus de Israel,
e segundo o decreto de Ciro, de Dario, de Artaxerxes, o quê? Rei da Pérsia. O que encoraja um crente desanimado é ele ouvir a pregação poderosa da palavra, o quê? De Deus. O que anima o cristão, o que restaura o vigor espiritual do cristão é a palavra de Deus. Tá certo? Então você vem pensando em desistir. Você está desanimado. Porque agora está na moda. Estou decepcionado com a igreja. Coisa linda. A igreja só tem hipócritas. Não é só na igreja não, no mundo todo só tem hipócrita. Agora você escolhe onde você quer viver. Com que hipócritas você quer viver? Aqueles hipócritas que estão tentando se consertar, ou aqueles hipócritas que continuam querendo ser hipócritas, vai viver com hipocrisia até o fim. Veio a palavra do Senhor. E o povo ia trabalhando, e o povo ia sendo encorajado pelos profetas, através dessa palavra que vinha da boca do Senhor. Então, se você quer sair da apatia espiritual, você precisa ler a Bíblia, você precisa estudar a Bíblia, você precisa ouvir a voz de Deus. É a voz de Deus que vai animar você. É a voz de Deus que vai restaurar o seu coração, sua paixão, seu fervor espiritual. É a palavra de Deus. Essa é a estratégia que ele usa. Segunda estratégia que Deus usa, por favor, vá para o capítulo 2. E veja lá no versículo 4, 2:4. Segunda estratégia. Primeiro, ele envia a sua palavra. Segundo, ele dá uma ordem. Versículo 4, vamos ler juntos? Ora, pois, ser forte, Zorobabel, diz o Senhor, e ser forte, Josué, filho de Josadac, sumo sacerdote, tu, todo o povo da terra, ser forte, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos. Deus encoraja o seu povo, dizendo para o povo o quê? Trabalhar. Então hoje é domingo. Amanhã, quem trabalha aqui? Então, amanhã você acorda, diz: não vou trabalhar. Não estou com vontade hoje não. Pronto. É assim que a vida é? Você estando com vontade ou não estando com vontade, você tem o quê? Uma responsabilidade. Você tem um contrato de trabalho, uma carteira assinada. E se você não trabalhar, você vai ser o quê? Demitido. E com Deus não tem pouquinho não. Deus diz assim: olha, não tem mimimi. Ele diz ser forte. A palavra ser forte e trabalhar, e aqui ele está dizendo: sejam perseverantes no trabalho, não desistam, não desanimem. Tem dia que eu venho querendo pregar, mas tem dia que eu não estou afim de pregar. Mas eu lembro, eu sou pastor, eu tenho que pregar. E você vem para aqui com expectativa de ouvir o quê? Uma pregação. Aí o tocador aqui dá um piti. Não vou tocar hoje na igreja. Não, meu filho, com piti ou sem piti você vai tocar. Ah, estou com enxaqueca. Não tem problema. Toma uma Neosaldina. Tem que trabalhar. Deus está dizendo isso. Não tem. E é tão interessante, meus amados irmãos, que Deus, Ele dá a ordem. Mas veja lá em Ageu, capítulo 1:14. Lê comigo, Ageu 1:14. O que ele diz? 1:14. Vamos lá, bem forte. O Senhor
despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e o espírito do resto de todo o povo. Eles vieram e se puseram ao trabalho na casa do Senhor dos exércitos, o quê? Então Deus dá a ordem externa, mas Deus também trabalha o que? No nosso espírito, no nosso coração, anima. Deus anima, gente. Leia, por favor, 1 Coríntios, capítulo 15. 1 Coríntios, capítulo 15, por favor, o último versículo. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58, Paulo fala sobre a doutrina da ressurreição dos mortos, ressurreição do corpo. E ele diz assim: olha, um dia, Ricardinho, você vai ressuscitar. Você vai ser um cara top. Corpo glorioso. Mesmo corpo de Jesus Cristo. Mas enquanto isso não chega, o que você vai fazer? Vamos ler juntos, bem forte? 58, o que é que diz? Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis, e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Então vamos ser firmes e vamos trabalhar naquilo que Deus nos chamou para a gente fazer. Vocês estão entendendo ou não? Não tem mimimi. Não tem. Terceira estratégia. Deus encoraja o seu povo pela sua palavra. Deus encoraja o seu povo botando o povo para trabalhar. Terceiro, Deus encoraja o seu povo com a sua presença. Isso é muito importante. A gente precisa redescobrir a importância dessa doutrina na obra de Deus. Veja, no capítulo 4, de Ageu, capítulo 2, ele diz: e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos... Porque eu sou convosco. Versículo 5, 2:5, vamos ler juntos, bem forte? Segundo a palavra da aliança que fiz convosco, quando saíste do Egito, o meu espírito habita no meio de vós, não temais. Preste atenção, no dia que você saiu do Egito, que você foi convertido, regenerado, o Espírito Santo habita com você. Deus está dizendo: vamos trabalhar porque eu estou com você. Jesus disse: ide fazer discípulos de todas as nações. Mas ele termina o grande mandamento dizendo: e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Eu não posso desanimar porque Deus está comigo. Vocês estão entendendo? Maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. O que significa a companhia de Deus, a presença de Deus? Irmãos, o que a teologia da presença de Deus ensina para mim e para você? Paulo coloca isso lá no Cântico de Vitória: se Deus é por nós, quem? Vou ler só um versículo. Isaías 41, versículo 10. Isaías 41, 10. Isaías 41, 10. Vamos ler juntos? O que diz? Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Vê o versículo 13, o que diz? Porque eu, o Senhor, teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo:
Não temas que eu o quê? Te ajudo. Amém? Deus está com a gente. Significa que nós estamos jogando no time certo ou não? Estamos do lado certo. E nós precisamos dessa presença. Porque essa presença de Deus é que dá alento, que dá consolo, que traz segurança, que traz proteção, que traz ânimo. Todas as vezes que Deus quer animar alguém na Bíblia, Deus diz para essa pessoa: eu estou com você. Eu estou com você. Disse isso para Moisés, disse isso para Davi, disse isso para Josué, disse isso para Paulo. Ele está conosco, irmãos. E essa é a grande diferença. Essa é a grande diferença. É o diabo que está contra nós. Não é Deus. Pior se Deus estivesse o quê? Contra nós. Aí está perdido o negócio. Mas se Ele é por nós, para nos ajudar, para nos fortalecer, para nos consolar, para nos animar. Veja lá, por favor, em Ageu 1,13. Ageu 1,13. O que diz? Bem forte, o que diz? Então Ageu, o enviado do Senhor, falou ao povo segundo a mensagem do Senhor, dizendo: eu sou convosco, diz o Senhor. Amém. Deus está com a gente. Nós lemos aqui o Salmo 27, o Senhor é a minha luz e a minha... A quem o quê? Temerei. Então vamos trabalhar, porque Deus trabalha com a gente. Quarto lugar, quarta estratégia de Deus. Primeiro, Deus envia a sua palavra. Segundo, põe a gente para trabalhar. Terceiro, Ele nos encoraja com a sua presença. Quarto, Ele nos encoraja valorizando o que nós estamos fazendo agora. Preste atenção que isso é muito importante. Nos versos de 6 a 9, Deus vai dizer que aquele trabalho que eles estavam fazendo teria uma relevância histórica lá adiante. Eu gravei uma frase do John Piper. John Piper diz o seguinte: você constrói mais do que vê. Repete comigo. Você constrói mais do que vê. Significa que o que nós estamos fazendo aqui para Deus agora tem uma dimensão para Deus muito maior do que a gente vê, do que a gente percebe. Você vê um templo insignificante, como estava o pessoal dizendo. Os antigos diziam: olha, esse templo aqui é muito xoxo comparado ao templo que Salomão construiu. Eles estavam fazendo comparação entre presente e passado. Não tem gente que vive assim na igreja? A mocidade era na minha época. Esses jovens hoje, não se faz mais pastor como antigamente. Pastorzão. Agora tem uns pastorzinhos. Já me disseram isso. Principalmente quando você é novo. Lá em Pinheiros agora tem um pastorzinho, um baianinho. Foi lá na Unida, não quero nem falar. Só que eu estava presente, ele falou mal
E eu disse, mas sou eu. O senhor está falando de mim. Me disse, não, mas é assim mesmo. Só que eu não sou os vultos do passado. Deus me chamou na minha geração. Eu vou prestar conta de quê? Você vai prestar conta de quê? Do que Deus mandou você o quê? Fazer. Eu quero saber se o cara foi vulto, que se o cara foi isso, foi aquilo, foi não sei o quê. Eu quero saber o seguinte: a única coisa que Deus requer dos seus dispenseiros é que cada um seja encontrado o quê? Fiel. Você vai prestar conta do seu ministério. Pode me chamar de xoxo, de medíocre, de pequeno, de não sei o quê. Não tem problema. O povo estava lá chorando. Veja a pergunta que Deus faz. Versículo 3. Quem dentre vós que tenha sobrevivido contemplou esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora, não é ela como nada aos vossos olhos? Mas Deus diz, não, pode ficar tranquilo. Veja no versículo 9, lê junto comigo. A glória dessa última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. O povo está olhando para a insignificância, Deus está olhando lá na frente, porque para Deus um dia é como 1000 anos como um. O que nós estamos fazendo aqui pode ter uma relevância grande. O que ele está dizendo é que esse templo um dia seria reformado por Herodes o Grande. Nesse templo, não no templo de Salomão, quem entraria nesse templo era Jesus. Jesus entrou nesse templo. Mas o que é mais importante é que esse templo que eles estavam construindo não significava nada do ponto de vista espiritual, porque apontava apenas para a obra de Cristo. Veja lá, por favor, João, Evangelho de João, capítulo 2, João 2, versos 19 e 20, o que diz a palavra de Deus? O próprio Jesus é que está dizendo, João 2, 19 e 20. O que diz aí? Ele respondeu, destruí este santuário e em 3 dias o reconstruirei. Replicaram os judeus, em 46 anos foram edificados esse santuário, e tu em 3 dias o levantarás? Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram-se os seus discípulos do que ele dissera, e creram na Escritura e o que? Na palavra de Deus. Nós não estamos construindo templos aqui, nós estamos ganhando vidas para Jesus. Nós estamos usando as coisas materiais para investir nas coisas o quê? Celestiais. Nós estamos usando as coisas materiais deste mundo para acumular tesouro nos céus. Porque quando você chegar lá no céu, não vai ter um vídeo da igreja de Pinheiros passando o que você fez aqui. Quando você chegar lá no céu, não vai ter templo. O templo vai ser o povo redimido. Então nós estamos fazendo uma obra, irmãos, eterna. Nós não estamos aqui de brincadeira. Veja o que diz Apocalipse, capítulo 21, versículo 22. Quer dizer para você que lá no céu não vai ter templo. Atenção, pessoal da Igreja Batista, não vai ter a primeira Igreja Batista no céu. A PIB. O que diz Apocalipse capítulo 21, versículo 22, o que diz? Nela não vi, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso,
e o Cordeiro. A igreja, o tempo que você vai ver lá no céu, é Cristo com o seu povo. E tudo que nós estamos fazendo aqui, todo o investimento que a gente faz, todos os recursos que a gente investe, não é para ter coisas materiais. Nós estamos fazendo isso para ganhar o maior número possível de pessoas, para ensinar o povo a palavra de Deus. Você chega numa cidade, não tem uma igreja, você compra um terreno, constrói um templo, coloca um pastor, esse pastor evangeliza ali, Deus está construindo. Os templos vão ficar, as coisas materiais ficarão, mas a obra que nós estamos fazendo é uma obra eterna. Eterna. Vou terminar que tem Santa Ceia. Você está desanimado, meu irmão? Porque já começar o ano desanimado é duro. Você está pensando em desistir? Vou parar. É isso que o diabo quer. O diabo quer só uma coisa, que você pare. Porque ele sabe que as portas do inferno não prevalecerão sobre o avanço do reino de Deus. Se você parar, Deus vai usar outra pessoa. Mas a obra dele do que? Não para. Ele disse para Josué: Josué, Moisés, meu servo, é morto. Mas você vai levar o povo. A obra o quê? Continua. Tá certo? Não existe ninguém insubstituível no reino de Deus. Só Cristo é insubstituível. Mas Ele precisa de pessoas como eu e você. Pessoas desqualificadas. Mas a nossa suficiência vem do Senhor. Você pode se sentir desqualificado, mas você não pode ser desanimado. Amém? Deus, Ele sabe que a gente tem essa tendência, essa inclinação, e Ele levanta esses homens aqui para nos encorajar. E nós vamos para cima e vamos para frente. Amém? E juntos nós vamos mais rápido e mais longe. Pronto. Se Deus quiser, a gente constrói esse templo em 2 anos aqui. Tá certo? E nós estamos crescendo. Os trabalhos todos crescendo. Os campos crescendo. A igreja, através da IPP-TV, alcançando. Irmãos, eu fui nesse negócio lá de consciência cristã. Eu fui andar com o pastor Hernando. Eu parecia cantor de rock. Todo mundo querendo fazer selfie. Só falava na IPP-TV. Perguntaram: quem é aquele barrigudinho que senta lá com o senhor lá na frente? Eu falei: é o Reinaldo. Foi assim, não. E aquele que dorme lá na frente, pastor? Ah, é o Zé Francisco. E o locutor de rodoviária? Ah, é o Quirino. O povo sabe tudo da gente. Sabe que tem posto, sabe que tem cesta básica. Sabe, pastor, ele já comprou as casas tudo e não sei o quê. Eu falei: meu irmão, você sabe mais da vida da gente do que a gente, né? Quantidade de gente, de pastor, o senhor não sabe como a igreja foi importante na pandemia. Deus usou vocês lá. É isso que nós vamos ver no céu. Você encontrar gente de todo mundo, de todo lugar que Cristo comprou, e você foi usado por Deus para ser bênção na vida dessas pessoas.